Muito bom dia! No programa de hoje, nós estamos iniciando uma nova temporada. Um editorial voltado ao setor do agronegócio que começou de uma maneira mais focada no ano passado. O primeiro passo, o programa AgroNews, na Rádio Oeste Capital, de segunda a sexta-feira, às 6h25 da manhã, trazendo informações relacionadas específicas, um editorial específico do agronegócio. Depois a nossa coluna, também de segunda a sexta-feira, no portal cliquerdc.com.br, uma evolução desse processo, o nosso encontro através deste espaço aqui, repercutindo informações e também ouvindo pessoas que trabalham, que atuam diretamente no mundo do agronegócio. Você é nosso convidado para a temporada 2022 do Clique Agro. A primeira entrevista da nova temporada é sobre avicultura. Vamos conversar com o médico veterinário Paulo Magro Júnior. Ele nos fala sobre as principais informações desse setor, que é uma peça, uma engrenagem importante na economia de Santa Catarina e também do Brasil, as principais tendências relacionadas à avicultura. A gente está falando aqui a respeito de vários desafios, do mercado de carnes, mas com um olhar mais focado para a questão do frango. E eu queria questionar o Paulo Magro Júnior. Em tempos de recordes em exportações de carnes, com destaque para o frango, quais os desafios da atividade para 2022 que tem uma previsão extremamente otimista? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui falando com vocês. Minha terra natal, é um dos berços da avicultura no Brasil e que é um setor que movimenta muito essa nossa região, Bom, falando em exportação de carne de frango, a gente vem de alguns anos interessantes, O último ano em que a gente teve um crescimento significativo foi o ano de 2015, 17 e 18 foi um pouco afetado pelas operações que tiveram. No entanto, nesse ano de 2021, a gente está fechando o ano aí com um crescimento de 8,3% nas exportações de carne de frango. Uma média aí de 373 mil toneladas mês, o que é sim um recorde, de exportação de carne de frango com preços muito bons, Fernando? Para o mundo todo. Para o mundo todo, em consequência da peste suína, grande parte dessas exportações foram destinadas aos países asiáticos, seguido depois pelos países do Oriente Médio, em que tem o mercado do frango griller, o frango menor. E, enfim, é um status que o Brasil alcançou ao longo desses últimos anos de ter se tornado um dos grandes exportadores. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Isso faz com que a nossa economia aqui se torne sustentável, que se mantenha os bons preços, E eu acho que o grande desafio do nosso mercado em 2022, com certeza, é seguir essa toada na exportação das carnes de frango. Em 2021 a gente teve 3 meses em que as exportações atingiram as 400 mil toneladas mensais, praticamente um mês aí com 397 mil, dá para ser considerado 4 meses acima de 400 mil toneladas, fazendo com que esse número crescesse tanto em relação a 2020, Também tivemos um cenário um pouco dificultoso na questão de logística. Esse é o gancho que quer pegar, mesmo com esse desafio da questão da logística que acabou afetando diversas áreas, diversas culturas, diversos produtos que são exportados, mas mesmo assim não segurou esse ritmo acelerado. Exatamente. Inclusive há um consenso no setor que se não fosse um pouco dessa dificuldade, desse trânsito marítimo aí nesse ano, principalmente falta de containers, relatada por várias empresas, teria superado esse número. Mas eu acho que o grande fio da meada aí é nós continuarmos exportando boas quantidades, seguindo aquele número de 400 mil toneladas mês, que é um número ideal. Manda carne para fora, segura aqui dentro, em preços bons e mantém o mercado bem. Preserva a qualidade. Sempre. Esse é o grande fator, eu acho, que faz com que o Brasil
Exatamente, Fernando. Um dos nossos diferenciais é a qualidade, né? O status sanitário que a gente mantém no Brasil, eu acho que é o grande... A chave de ouro do nosso negócio é o status sanitário. A gente tem uma produção muito boa, com muito boa biosseguridade e uma confiabilidade de quem importa esse produto no nosso produto. Paulo, pegando esse gancho do aumento dos custos de produção, né? Você tem um aumento, você sabe que isso é uma dificuldade para quem produz, mas mesmo com esse cenário que poderia tornar, de repente, trazer pessimismo, pelo contrário, a gente vê esse assunto sendo debatido, esse assunto na mesa, mas por outro lado a gente vê que o clima de otimismo, de crescimento, ele segue. Exatamente. Apesar do início de ano um pouco dificultoso, em que tradicionalmente é assim, o mês de janeiro o desempenho da carne de frango geralmente não tem um preço de venda tão bom, muito pela retomada de férias, atividades econômicas, enfim, a gente vê o cenário do ano com muito bons olhos, porque todo o setor eu acho que está muito confiante, vendo os números, né, os números de produção, quanto de produto está sendo alojado, tem a questão cambial também, Sim. né, que influencia os dois lados, tanto na questão de insumo, mas também na exportação de carne de frango. Por que eu vejo esse otimismo do mercado, Fernando? A gente vem de alguns anos com aumento no consumo da carne de frango. A gente fechou 2020 com consumo per capita de 45,3 quilos, com perspectivas de fechar o 21, esse número não está bem fechado ainda, sim, nos 46 quilos, e o 2022 projetado em 47,5. Então é uma crescente. É uma crescente. Algumas projeções são até mais otimistas, né? Esses são os números da ABPA. Por quê? Eu acho que principalmente pela questão de valor, né? A gente sabe que a carne bovina teve um crescimento acelerado do preço, com que fez com que limitasse o acesso ao consumidor. E até mesmo o fechamento de mercados, né? Exatamente, o fechamento de mercados. E a carne de frango tomou aí, nesse cenário de pandemia, e agora, se Deus quiser, encerrando um pouco esse caos, a mesa do consumidor, por ser uma proteína mais acessível e, além de ser acessível com bons preços, ter uma qualidade excelente. Dois assuntos que estão interligados. Você falou sobre a importância desse status sanitário que o Brasil tem. Isso tem sido preservado. A gente vê em todas as carnes, né? Suíno, bovino e também aves, você vê um investimento disso e também uma ampliação na questão da sanidade a nível de Brasil. Não apenas mais nos estados do sul aqui, que inclusive estão abrindo as suas fronteiras depois de uma série de anos com restrições. Santa Catarina um pouco mais fechada nesse quesito, as coisas começam a ampliar e isso vai se expandindo a nível de Brasil. A importância do processo constante de investimentos de pesquisa, até mesmo falando um pouco, né, na empresa que tu representa, a importância dos processos de pesquisa para que você tenha uma sanidade considerada ideal, automaticamente se colocando num status competitivo frente ao mercado internacional como excelência. Exatamente, Fernando. O mercado brasileiro é reconhecido por ser um mercado inovador nesse aspecto, né? A gente tem toda essa possibilidade de exportação para o mundo por causa da sanidade, né? A gente segue protocolos rígidos aqui, desde lá da propriedade do avicultor até as plantas de processamento. Existe um processo que é seguro, que é auditado pelo Ministério e que isso faz com que dê credibilidade. Com muito rigor, né? Com muito rigor, nessa parte de sanidade. E reforço, é o trabalho do avicultor lá no dia a dia. Lá na ponta. Lá na ponta, é toda uma cadeia, normas, exigências que a gente segue para que se tenha esse status de produto, um produto que é exportado para o mundo todo, né? Sobre a questão de pesquisa e desenvolvimento, pegando um gancho com esse cenário de custos, cada vez mais é importante a gente ter produtos com maior eficiência, né? No caso do frango, uma melhor conversão alimentar, ganho de peso, que são características que fazem com que o avicultor, ao longo de todo esse processo, tenha os seus ganhos maximizados. Porque pesquisas em desenvolvimento genético trazem esse ganho para o produtor. E eu sempre falo que são basicamente 4 pilares: genética, nutrição,
sanidade e tudo isso interligado no principal bem, a mão de obra nossa, né? Tem que qualificar. Tem que qualificar. Então, acho que esses 4 pilares aí fazem com que o Brasil tenha uma avicultura impressionante, né? Hoje, terceiro maior produtor aí, com o fechamento de 2020, primeiro exportador de carne de frango. Então, são esses os pilares que façam com que a gente seja competitivo frente ao mercado de carnes mundial. Nós temos a gente fala que o Brasil tem tantos desafios, né? Tantos gargalos que quando você sai daqui e vai para a Europa, você faz algumas comparações e vê que a gente precisa evoluir muito em diversas áreas. Mas nós estamos falando de uma área específica, né? O mundo do agronegócio, ele evolui através das pesquisas, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, que vai dando uma celeridade em vários processos. Mas, volta e meia, nós nos deparamos com algumas situações que são sanitárias, que eu acho que é importante a gente pegar o gancho, relacionado, por exemplo, muitas vezes é na Ásia, né? A última questão de focos da gripe aviária. A gente tem um noticiário recente na França, em 2021. A gente vê que os outros continentes têm sofrido mais para lidar com essa questão da sanidade em comparação ao Brasil. Eu queria que você procurasse fazer com que quem nos acompanha nosso editorial, pudesse entender, Paulo, um pouco, porque de repente num país como a Europa, que é referência para uma série de coisas, um continente como é o europeu, né, que é referência para uma série de áreas, né, por que essas situações surgem em continentes que têm um grau de desenvolvimento maior em comparação ao Brasil, mas, por outro lado, o Brasil não sofre com essas dificuldades há um bom tempo já. Fernando, aí é interessante comentar, né? Bom o gancho que você puxou, porque todo esse investimento em que a gente faz em sanidade, que muitas vezes muitos perguntam, mas é um custo que não se tem retorno. Tem retorno. Tem retorno. A longo prazo, com certeza, tem retorno. O Brasil tem políticas para prevenção, para que faça com que esse tipo de enfermidade não entre aqui em nosso país, certo? Aquele trabalho que eu falei lá do produtor no campo, até o mercado internacional, até a exportação. Tudo isso está interligado. Isso faz com que a gente esteja numa região, sim, privilegiada, mas ao mesmo tempo a gente tem políticas e procedimentos com que façam, com que a gente, não posso falar blindado, porque pode ocorrer, mas a gente tem sim uma segurança muito grande quanto a isso, que é o que nos dá esse grande status de país exportador, né? Para a gente encerrar, né, eu vou fazer um gancho que o Paulinho não esperava essa aqui, mas eu vou fazer. Por exemplo, o nosso querido Paulo Magro foi uma pessoa extremamente respeitada em um segmento, né? Eu até cito a questão da Sadia porque foi onde ele iniciou. Essa tua ligação com o agronegócio, agora mudando um pouco, né, a questão dessa linha que nós seguimos até agora, para procurar entender uma série de uma situação de uma das principais áreas do agronegócio, esse amor pelo agro surgiu, vem de berço, é de pai para filho? Eu costumo aproveitar para homenagear ele aqui. Né? Exatamente, uma bela homenagem. Diga-se de passagem, obrigado, Fernando, por mencionar ele. A gente tem um exemplo sempre em casa, né? Eu venho de uma família em que nós somos, comigo, 4 veterinários, né? Que sempre estiveram nessa região, estão ligadas a empresas do agronegócio, né? E meu pai, não sendo veterinário, era administrador, sempre trabalhou na parte industrial. Eu tinha um exemplo em casa, né? E sim, foi um fator determinante para que eu escolhesse seguir nessa área e com certeza teve muita influência, né? Muita influência mesmo. Os processos que você, em diversas vezes, deve ter conversado, sentado à mesa, conversado com seu pai, que eles começaram lá atrás, né? Inclusive com a presença de representantes das empresas, né, que exportam, né, do Brasil. Esses processos, eles vieram realmente numa franca evolução, respeitando aquilo que era considerado como ideal, mas não agora, há 10, há 15 anos. Há 30 anos atrás, Paulinho? Exatamente, tudo é uma evolução, né, Fernando? Eu acho que, nesse aspecto, os grandes mercados foram exigindo do mercado brasileiro essa qualificação para que se pudesse atingir o patamar que a gente atinge hoje, né? Como eu já mencionei, a gente exporta para praticamente todos os cantos do mundo, né? Com qualidade e com sanidade,
Esse é o mais importante. O produto do Brasil, sim, é seguro. Paulo, obrigado pela sua presença. Com certeza a gente vai conversar mais aqui. Nós temos também desenvolvido, ampliado o debate do agronegócio dentro do Grupo Condade de Comunicação. Daqui a pouco o Paulo vai trazer aqui num formato de podcast aqui alguma novidade que ao longo do ano, né, possa surgir. Enfim, vai ser uma figura frequente aqui em nossa editorial. Gostaria de agradecer as suas contribuições e o seu tempo aqui conosco, trazendo informações tão relevantes para um setor e é um assunto tão pertinente aqui, a história da nossa cidade, que é o frango. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Para mim é um prazer estar aqui falando com você sobre o assunto. Tenho certeza que 2022 tem tudo para ser um excelente ano para o nosso negócio e assim seguimos, sempre buscando qualidade e para nós o setor do agro da nossa região aqui é muito pujante, então para mim é um prazer estar falando com todos vocês aqui. Paulo Magro Júnior, na semana que vem, mais informação para você que acompanha o nosso trabalho e se interessa por temas pertinentes do agronegócio. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. Encerramos aqui o primeiro episódio da nova temporada do Clique Agro. Ao longo dos nossos programas, ao longo de 2022, estaremos repercutindo as principais informações do mundo do agronegócio e você é nosso convidado.